estamos recebendo aqui o Ismael Moura, que é escritor e está lançando aí seu livro no dia de hoje, Aparecido Santana. O livro, mais um livro, né, do Ismael Moura, esse agora o Menina Feia, ele que já é autor de mais 3, Protestantes em Itabaiana, também o outro, Experiências com Deus. Ismael, terceiro livro vai ser lançado especificamente na Bienal. Ismael, você é historiador, né, isso? E seus 2 primeiros livros tiveram uma abordagem diferenciada. O primeiro, um livro de história, que fala sobre a história protestante aqui em Itabaiana, dos protestantes aqui em Itabaiana. O segundo, um livro que ficou específico, assim, o seu segundo livro que você narraria, por exemplo. Esse é um romance, né? Esse é um romance, o primeiro romance. O primeiro romance. O que diferencia desse primeiro história, depois um livro que você fala o Experiências com Deus, e agora você vem com romance? Não, só antes dele responder essa questão, só uma coisa. Os 2 primeiros, me parece que tem a influência porque seu pai, o professor e pastor Moisés, claro, protestante, né? E me parece que você segue também. Não tenho essa certeza, porque também a gente não vê um caso. Uhum. Mas me parece que sofreu a influência disso aí, né, Ismael? O ser humano ele é feito de influência, daquilo que ele escuta, daquilo que ele vê e daquilo que e da forma como ele é criado, não é? Então, inegavelmente existe uma certa influência. O primeiro livro é um livro histórico, que é Os Protestantes em Itabaiana. Ele surgiu fruto de uma pesquisa que eu fiz, né, para o TCC, onde eu percebi que havia essa lacuna na história do povo protestante em Itabaiana. Porque, inclusive, com a influência do teu pai, eu conheci seu pai, ele era pastor e também professor no Murilo Braga. Isso. E a gente teve a satisfação de conhecer, viu? Exatamente. Então eu percebi essa lacuna e como eu estou inserido nesse meio, nesse contexto, nada mais justo do que trazer, né, para a memória itabaianense um pouquinho dessa história, que é uma história que ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas. O segundo livro é o Experiências com Deus, né? Traz a necessidade que o homem tem de ter o contato com o Criador. A gente vê hoje a sociedade ela está desandando, né? E particularmente, isso é uma visão minha, eu atribuo isso também ao distanciamento do homem de Deus, né? Você vê que todo homem, toda mulher que é ligada a alguma igreja, que frequenta algum movimento, ele não está envolvido com roubo, não está envolvido com uso de drogas, né? Ou com coisas ilícitas, né? É uma pessoa que vive para o trabalho e para a religião. Então eu vejo que a aproximação de Deus é algo importante na vida das pessoas. E a minha intenção com esse livro foi justamente essa, né? E você tocou o assunto agora do terceiro livro. O terceiro livro é um romance. Na verdade, esse romance já era um desejo que eu tinha de escrever, mas eu não sabia sobre o que é que eu iria escrever. E era para ter sido lançado esse livro no ano passado, só que esse livro ele passou por diversas mudanças. Esse livro, a ideia dele surgiu depois que eu assisti um vídeo, eu não sei se você já viu, Aparecido, que é um vídeo que circula aí pela internet, de uma moça chamada Jaqueline Saburido, né? É um vídeo real, um relato real. Jaqueline Saburido era uma moça, sofreu um acidente automobilístico e sofreu queimaduras por toda parte, queimaduras de 3º grau, que deixaram ela praticamente com aparência monstruosa. E você vê o antes, né? Como é que era a imagem dela antes, uma moça bonita, esbelta, né? Naturalmente, toda moça gosta de se exibir a sua beleza externa. E você vê depois o estrago que aquela menina ficou. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei, meu Deus, como será que essa menina reagiu, né, a essa situação? Eu comecei a pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, eu também começava a entrar em uma reflexão profunda a respeito do que é beleza e do que é feiura. Porque a gente dá muita prioridade ao exterior. A parte Esse externa. Conceito de beleza, ele muda de cada geração. Em cada época, o conceito de beleza é um. Por exemplo, se você comparar, por exemplo, da década de 70 para o momento, é claro que a modelo continua sendo aquela modelo magra. Mas hoje, por exemplo, já se valoriza aquelas que malham na academia, que tem um corpo mais atlético. Enfim, o conceito de beleza é uma coisa que muda bastante. Inclusive, na Idade Média, a mulher bonita era a mulher gordinha, xoxudinha, se você olhar aquelas obras renascentistas.
Então a gente fica fazendo essa análise. Eu fiz essa análise do que seria beleza, do que seria feiura. A gente conhece algumas pessoas, né, que são belas exteriormente, mas por dentro a gente não gosta de ficar perto dessas pessoas. Então são pessoas que interiormente são feias. Então, fazendo esse paralelismo, eu decidi então criar esse personagem, que na verdade é de uma canção que se chama Lucy a Feia. Era uma moça que se sentia feia, mas ela não é feia. Até o Genário estava chamando Eu estava perguntando para você o porquê, porque eu vi aqui a foto de uma manequim, né? Isso. Ela que é de Ribeira, né? E a foto aqui... Da Cajaíba. Da Cajaíba. É a Keila. A Keila. Então, a foto, eu me referi inclusive à foto da capa da mulher. Parabéns para ela. Ela é linda, mas você diz aqui menina feia. Isso. No livro, no título do livro. Inclusive quando eu criei a página lá no Facebook, algumas pessoas viram, não, feia por quê? Você é linda, né? E começaram a elogiar ela. É uma moça muito inteligente, né? A Keila vai estar participando lá da Bienal, ela também faz parte do pessoal do cosplay, né? Que é uma novidade também lá na Bienal. Convidei ela para ser a capa do meu livro e ela gentilmente aceitou. Mas a questão a menina não é feia, ela é bonita, mas ela se sente feia em decorrência de um bullying que ela sofreu no colégio quando era criança. Então, é uma outra questão que o livro também aborda, né? A questão do bullying. Quantas meninas... Que é um assunto atual, né? Isso, tem até a parte que a gente estava debatendo aqui, que é da bulimia, né? A menina é magra, mas se sente gorda. E outros bullying. Então, é um problema que está na mente, né? Na mentalidade. Então, por isso que se chama menina feia. Na realidade, ela não é feia, ela é bonita, mas ela interiorizou isso aí. É como também tem outra questão da pessoa que acha que é um derrotado, né? Eu não consigo vencer, eu não consigo, A história do copo de água meio, né? Uns dizem que está quase cheio, o outro vai e diz, não, está quase seco. Corretamente. Então, é um livro que aborda, tem muitas questões psicológicas, né? Envolvendo esses conflitos que o ser humano enfrenta. Então tem algumas questões como perdas, tem tragédia nesse livro, ela sofre tragédia, tem a questão do bullying, tem a questão da violência sexual, né? Muitas existe um ranking aí que mostra essa preocupação em relação à violência sexual. Muitas meninas são abusadas na infância. Então, é um livro que também mostra sobre a violência sexual, sobre a superação. Então, é um livro que traz essa abordagem aí psicológica. E também tem a questão também da abordagem sociológica. Ô Ismael, esse livro tem quantas folhas, quantos capítulos, a estrutura dele? Esse livro ele tem 152 páginas, está dividido aí em 7 capítulos. Bom, deixa eu fazer uma pergunta simples. A pessoa, hoje, o escritor faz o livro, o próprio Aparecido, Gordinho tá tirando as fotografias dele. A máquina dele é especial. Essa dele, assim, é uma coisa fenomenal. Grita, né? Fenomenal. Assim, eu, particularmente, nunca tinha visto, pra tirar uma foto, fazer um escândalo desse. O celular dele é mais escandaloso tem que nave espacial, a foto saiu escandalosa. Mas tem um ouvinte que quer interagir com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Falo com... Virtuoso. Virtuoso! O virtuoso dos animais. Do abrigo dos animais. Virtuoso, pois pode falar, virtuoso. Fique à vontade. É Ismael, É Ismael Moura, sim. Inteligente. Rapaz inteligente. Né? Obrigado, virtuoso. Eu queria perguntar ao Ismael, né? Da atitude. Sim. E já pensou com a evolução que vai, o pessoal é tudo no WhatsApp, no Facebook, não existe os escritores, né? É verdade. Até eu que estudei só até a quinta, mas até a quinta-feira, na sexta eu não fui mais, sabe? Eu sei como é que é. Agora eu tô começando a ler também, porque senão rapaz, que para bom. uma vez, né? Olha, não faz mal a ninguém ler. Um pouquinho de cultura, adquirir conhecimentos, não faz mal a ninguém. Às vezes, inclusive, algumas pessoas justificam não ler, porque para que ler? Para que adquirir conhecimentos se depois a gente não ganha nada com isso? Eu estou dizendo na parte financeira. Geralmente se diz assim, como por exemplo, diz a gente aprende tantas coisas no colégio e depois não usa, né? Não tem, mas você, o conhecimento, pelo menos você tem. Você tem, e ninguém tira. É seu. E não deixa
pra ninguém, né? Não, pode ser. É bom que você passe para as outras pessoas. Eu quero dizer assim, quando você morre, você leva o conhecimento, é uma coisa que vai contigo. não é como e se bem você material. Tá? Vai contigo como um bem. Mas eu ainda sou daqueles que dizem o seguinte, que você aprendeu, repasse. Porque você teve a chance de aprender. Então você deve repassar para alguém, para que esse alguém repasse para o outro. Por quê? Porque o conhecimento não lhe pertence. É como diz aquela personagem do humor. Isso não lhe pertence mais. Mas você adquiriu o conhecimento. Você vai ficar com ele. Mas a leitura é como um passatempo, né? É um bom passatempo, é conhecimento, é educação, é tudo. Porque tudo começa com o professor e com o livro. Mas, Virtuoso, muito obrigado pela participação, tá certo? Obrigado a vocês pela atenção. Genaro, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que Virtuoso falou e você também endossou aí. Em relação ao valor que tem um livro. Veja, preste atenção. Essa semana eu estava conversando com uma moça e ela estava me relatando que a irmã dela deu de presente para o filho uma moto. E ela estava preocupada, tentou falar com a irmã, não dê a moto. E ela, olha, quem cuida do meu filho sou eu, tal. E eu perguntei, mas por que ela faz? Não, porque ela é muito apegada ao menino e ela quer agradar o menino. E ela relatou o motivo da preocupação. Qual era o motivo da preocupação dela? Esse rapaz já teve acidente com moto de outro colega, 2 acidentes. Então, veja, muitas vezes os pais, né, gastam valores exorbitantes, né, dando porque uma moto, qual o valor hoje? Varia, dependendo da moto aí, eu acho que o mínimo a partir de 3, né? E aí podendo então, até... 3, 4, 5 mil reais você pega, gasta, dá para o seu filho não está preparado para usufruir da moto. Muitas vezes sofre acidente, como já aconteceu com muitos aqui. Ou acidenta alguém também. Fica de cadeira de roda, ou acidenta outra pessoa, ou acaba perdendo a vida. Aí você vê um livro desse, você fala assim, qual é o valor que tem um livro desse? Por exemplo, um dos ensinamentos que esse livro traz, e todas as pessoas que começarem a ler, eu já adianto logo, do primeiro capítulo, lê o primeiro capítulo, você fica preso, porque é um enredo muito bem elaborado, e cheio de trama, cheio de mistério. Uma das lições que você aprende é escolhas e consequências. Toda escolha que o jovem faz na vida dele traz uma consequência. Claro. Porque o jovem, ele tem na mentalidade dele, até devido à falta de maturidade, a ideia de que ele pode tomar uma decisão e ele não ter uma consequência disso. Não ter prejuízo, não sofrer prejuízo. Não ter prejuízo e sofre prejuízo. Então é uma das lições que o livro traz. Então muitas vezes a pessoa, 20 reais, para que eu vou dar um livro desse para o meu filho? Mas tudo que nós ouvimos, lemos, né, traz uma consequência, traz uma influência também sobre a nossa vida. Então, isso aqui é uma boa influência que você está colocando sobre a vida do seu filho, da sua filha. Muitos jovens hoje, Ismael, querem viver o agora. Eles querem viver o agora e não pensam no futuro. Eu vendo isso, às vezes me preocupa bastante, porque... tudo que você tem é o que você imagina para o seu futuro. Você planeja o seu futuro e aí todo dia você acorda com vontade de viver. Então, se você não pensa no futuro, se você não tem uma perspectiva, isso pode prejudicar. E é isso que a gente vê hoje na maioria desses jovens. Eles não pensam, por exemplo, se você chegar hoje, tem muitos alunos, se você chegar e perguntar o que ele quer ser na vida, muitos deles nem têm uma definição em relação a isso. Então, isso que preocupa alguns jovens da atualidade. Olha, esse livro, só uma explicação breve, né? Ele segue uma linhagem que é do Young Adulto, né? Que é uma nova influência, um novo estilo de escrever, que tem atraído a atenção dos jovens, né? Esse movimento começou lá nos Estados Unidos, né? E eu fui influenciado por esse movimento. A gente pode citar aqui alguns livros, como por exemplo, A Cabana, né? Um livro que se tornou bastante conhecido e que bastante jovens leem. Tem A Culpa é das Estrelas. Esse livro era para ter sido lançado no ano passado, mas ele não foi lançado. Não deu tempo? Não é porque não deu tempo, é porque eu busquei inspiração nesses livros. Eu comecei a ler esses livros nessa linhagem. Para fazer uma espécie de correção, se necessário. É assim, porque são livros, esses livros que eu estou falando foram referenciais. São livros que prendem a atenção da juventude. E eu queria escrever um livro que prendesse a atenção da juventude. Então eu criei um questionamento. Qual é o segredo desses autores? Qual é a maneira que eles escrevem?
Então eu estava com o meu livro praticamente pronto, eu tive que refazer ele todinho, isso. Porque eu fiz na mesma linhagem, né, do Culpa é das Estrelas, do A Cabana, né, para prender a atenção da juventude, porque a minha intenção... Então o público-alvo desse livro é a juventude, seria isso? Não, seriam todos, mas, como por exemplo, A Cabana. Quem já não leu A Cabana, né? A gente questiona, você ainda não leu A Cabana, praticamente todo mundo leu. A Culpa é das Estrelas, todo mundo também leu. É um livro que atrai a atenção de jovens, por isso que o gênero é young adulto, né, que são jovens e adultos, mas acaba atraindo a atenção do jovem, pelo estilo de linguagem e pela narrativa que é utilizada. E você mãe, você pai, olha, não existe o melhor presente de dar ao seu filho do que o Menina Feia. Ah, minha filha está complicada, está me dando trabalho. Compra o Menina Feia, entregue na mão dela e deixe que o livro vai se encarregar de trazer uma boa influência sobre a vida dela.